tem um livro muito interessante do André Singer, cientista político, que foi porta-voz do governo Lula. Eu não me lembro exatamente o nome do livro agora, mas ele fala no... Ele tenta explicar um fenômeno que ele chama de lulismo, que é o apoio ao Lula, inclusive maior do que ao PT, né? E aí ele olha mapas eleitorais da região Nordeste ao longo de muito tempo, de muitas décadas. E esses mapas eleitorais vão mostrando que, por exemplo, no Nordeste, o voto não é petista. O voto no Nordeste já foi um voto essencialmente de direita. Se a gente voltar ao carlismo na Bahia, né? Os coronéis todos de muitos estados do Nordeste, né? Ele é um voto de um eleitor que é muito mais sensível do que o eleitor do Sul e do Sudeste a qualquer movimentação um pouco mais agressiva, por exemplo, na condução da economia. Então, o que esse eleitor preza? Ele é um eleitor conservador. Não um conservador no costumes, necessariamente nos costumes como costume. Eu achei muito boa a explicação dele. Ele é um eleitor conservador porque ele é um eleitor mais frágil. E quem sofre primeiro numa crise econômica? O mais frágil. Os mais frágeis. O mais rico, ele dá um jeito, né? Ele aplica o dinheiro aqui, ele manda o dinheiro para lá. Quem sofre mais é o mais pobre, menor salário, vivendo na periferia, com mais dificuldades. É exatamente isso. Então o que ele faz? Preço. Quando alguma coisa está dando certo, ele conserva. Como dá certo? Sim, do ponto de vista desse eleitor, dá certo ele tendo condições melhores de sobrevivência do que ele tinha no período anterior. Alguém pode dizer, puxa, mas é pouco. Ah, mas só isso? Sim, só isso para quem está falando. Para quem não tinha janta e agora tem janta, está valendo a janta, né? Então eu acho que tem muito disso, né? A sensação se você está bem, deixa como está. Se você não está bem, muda. Agora, o não estar bem ou estar bem é muito subjetivo. Para alguém que mora num bairro legal, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, estar bem ou não estar bem é uma avaliação. Para quem mora na periferia dessas grandes cidades, ou para quem mora em cidades do sertão, do interior do Amazonas, do sertão nordestino, não estar bem ou estar bem são outros critérios, não é? Então, o eleitor é naturalmente, por natureza, segundo essa tese dele, com a qual eu concordo, é um conservador. Né? O empresário é um conservador. Né? O empresário é um conservador. Ele avalia em quem ele vota a partir daquilo que ele supõe vai ser melhor para o negócio dele. Né? Por que um sujeito pobre não tem o direito de ser um conservador e votar em quem fez a vida dele melhor? Né? Ah, mas veja bem, não pode ser assim, porque ia... Né? Assim, não. O sujeito não tinha o que comer e tem. Então, ele está conservando aquilo que ele tem. Isso é algo que deve ficar, né, estar no radar do atual presidente da República, que muitos dizem será candidato à reeleição, outros dizem que não será, em função da idade, de um certo cansaço, que o governo Lula agora é um governo mais difícil. É um governo aparentemente envelhecido, né? Não pela idade do presidente da República, mas é um governo, me parece, sem energia, sem projetos novos para o país. Sim. Né? Você lembra do Pé de Meia, que é novo, mas é mais ou menos a mesma lógica de outras bolsas que o governo oferece, né? O Pé de Meia é a bolsa para o aluno permanecer no ensino médio, que é o período de maior evasão escolar, né? Sim, de resto... Minha Casa Minha Vida. É um museu de grandes novidades, né? Não que não sejam importantes programas, Minha Casa Minha Vida, a Farmácia Popular, né? O PAC, mas... Né? Me parece que falta uma energia natural, que seja assim, mas ruim, que o presidente tinha nos outros 2 mandatos. Né? E acho que tem um problema com o qual o governo não sabe lidar ou não quer lidar, que é a sensação justa de uma parcela importante da sociedade de que o governo Lula 3 é uma repetição do governo Dilma 2. Eu acho justa essa percepção e acho justo que... Porque quando o presidente fala em o mercado, parece que ele está se referindo a um monte de riquinho que não tem do que reclamar e está reclamando de barriga cheia. Pode até ser que essas pessoas existam, mas não vamos nos esquecer que foi o governo do PT que fez com que a economia do Brasil retrocedesse monumentais 7% em 2 anos, em 2014 e 2015. Né? Sem pandemia, o Brasil perdeu mais riqueza
no segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff do que durante a pandemia do novo coronavírus. Por gastar o que não tinha, por tentar controlar preço público, como energia, combustível. E há um temor de que isso se repita. Legítimo esse temor. Como não é legítimo? Faz 10 anos, as pessoas passaram o diabo. Né? E o presidente acha que não, que ele tem de ter carta branca. Não é assim, como desconfiam de mim? Mas os sinais que os analistas observam na economia são sinais, sim, de uma perigosa repetição daquilo que aconteceu no Dilma III. Então, acho que falta o governo. Inflação alta, taxa de juros alto, é o caminho para essa sensação de azedume, né? Assim, Agora, o presidente Lula passou boa parte do seu tempo, especialmente nesse ano, se dedicando a um posicionamento como líder global, né? E existem, inclusive, muitas críticas de que ele teria dedicado mais tempo a essas preocupações do que para cuidar de acontecimentos aqui do Brasil. Eu não sei se isso ocorreu mesmo, mas o fato é que ele tem uma pretensão de ser reconhecido como líder global, ou pelo menos do sul global, né? Será que ele conseguiu isso com a movimentação que ele fez, com as declarações que ele fez? Não sei se ele chegou onde ele queria. Eu acho que ele imaginava mais, né? Eu acho também. Eu acho que ele imaginava muito mais. Né? Mas aí tinha a Venezuela no meio do caminho, né? Acho que a postura do presidente em relação às guerras na Europa e no Oriente Médio foram posicionamentos essencialmente ideológicos, né? Porque acho que ao mesmo tempo em que ele faz críticas contundentes e muitas delas acertadas à forma como Israel lidou com o pós-7 de outubro, né? Ele foi na mesma medida condescendente com a Rússia, né? Então ficou a sensação de que ele tem dois discursos. Tem a guerra que vale e a guerra que não vale, né? Embora ele tenha condenado a invasão russa à Ucrânia, ele foi sempre muito cauteloso, né? Sugeriu que a Ucrânia deveria admitir que perdeu território em busca da paz, fez críticas ao Zelensky, como que diz, olha, é hora de sentar para conversar. Assim, como sentar para conversar? O país do cara foi invadido, pô, né? E acho que esse protagonismo, de certa forma, fica também... Eu acho que primeiro ele tinha de ser, entre aspas, né? Líder regional aqui, né? E a região não está favorável, né? Não é necessariamente positivo. Tem a Venezuela, né? Tem a Argentina. Agora vai ter os Estados Unidos a partir de fevereiro, né? Então, sim, eu acho que esse plano... Eu acho que o Brasil, de fato, não é mais um pária, como foi durante o governo Bolsonaro, que foi um pária, né? Negando vacina, enfim, uma coisa vexaminosa, né? Então, fazer melhor não era muita coisa também, né? Não era grande mérito, né? Mas acho que ele não chegou onde queria. Essa sensação, acho que ele tinha a sensação, a percepção de que seria, né? Você se lembra no governo Lula II, né? Barack Obama falando, então, você é o cara. Acho que era por aí. Ele queria repetir, aí, mas né? Não deu. Não pegou, deu. não. E ele passou o ano criticando os juros altos praticados pelo Banco Central, né? E foi uma guerra permanente. E agora o presidente, neste fim de ano, há a troca da presidência do Banco Central e virá um economista que é indicado pelo presidente e é do Partido dos Trabalhadores, né? É de esquerda e tudo mais. Gabriel Galípolo. E aí, vai mudar? Será que muda a política de juros e muda o comportamento do Banco Central? Olha, o presidente do Banco Central é um economista próximo do PT, né? Enfim, de algumas pessoas que compõem o partido. Ele foi o número 2 do Haddad no Ministério da Fazenda, mas é um economista, enfim, com carreira, né? Com produção literária, enfim... É alguém que tem uma história, né? E não acho que vá colocar a história dele em jogo em nome de qualquer outra coisa, até porque a independência do Banco Central garante a ele a independência durante o mandato, né? É claro, talvez o diálogo seja mais fácil, né? Mas eu nem imagino que o presidente da República tenha essa expectativa de conseguir controlar o Banco Central, né? Porque no Banco Central são vários votos, né? Então... E o presidente tem um voto. E tem outra, seria pior para a economia brasileira se houvesse um consenso de que a taxa de juros tem de subir ou não pode cair
e por um desejo político do presidente baixassem a taxa de juros. Aí a credibilidade do país iria, como aconteceu de novo no governo Dilma, com o então presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. Né? Baixa os juros na marra. Baixaram os juros na marra. Deu no que deu. Deu no que deu. Né? Então, eu acho que, né, o novo presidente do Banco Central tem história, tem carreira, e ele sabe muito bem que é o nome dele que está em jogo. Né? Enfim, é o trabalho dele que está em jogo. E o presidente também não é bobo, né? Ele faz a pressão dele, enfim. Acho que tem muito do que ele fala também. O Campos Neto era, em tese, o presidente ideal para ele no Banco Central. Porque o presidente Lula não é bobo. Ele sabe que, né, não tinha muito o que fazer com a taxa de juros. Né? Mas ter alguém indicado pelo Bolsonaro, lá e que deu as brechas que o Campos Neto deu, vai votar com a camisa do Brasil, né? Participa de grupo no WhatsApp, ex-ministro do Bolsonaro. É ideal. Né? Ele joga pedra no cara, o cara faz o serviço sujo e ele sai como, fala assim, olha, eu tentei, não deu, porque botaram um bolsonarista lá no Banco Central, a culpa não é minha, né? Para ele, quer melhor do que isso? Né? Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.